Opa, salve galera, tudo bom? Aqui quem fala com vocês é o Epic Zoeiro. E bom, no vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. A gente vai falar sobre a saga After Tale e todas as curiosidades, pelo menos que eu sei sobre ela. Então, eu já vou pedir para que deixem seu like e tudo mais. E a propósito, esse novo estilo de conteúdo do canal, eu vou chamar de fase 2 do canal, que vai ser sobre conteúdos mais informativos. Não vai ter lá muita coisa ainda, porque eu ainda estou planejando. Então, bom, eu espero que vocês gostem desse novo estilo de conteúdo do canal. E vamos para o vídeo. Bom, tudo começa basicamente na Rota Genocida, com a morte do Sans, algo que a gente já sabe que acontece. Não tem muitas diferenças aqui e ali do Undertale normal, então a gente já pode pular para a parte que ele morre logo de uma vez. Bom, logo após isso, o Sans ele acorda bem frenético com tudo que aconteceu, o que acaba chamando a atenção do Papyrus, que estava no local. Pessoal, eu me esqueci de ressaltar um fator bem importante sobre essa comic. O Sans ele se lembra sim de todas as rotas pacifistas, genocidas e neutras, só que ele vai se lembrando aos poucos, como foi mostrado na própria comic. E apenas esse pequeno detalhe vai fazer uma grande diferença na história de After Tale. Mas voltando à comic, o Papyrus conversa com o Sans a respeito da chegada de um humano lá, dando a entender que aquele momento se passa antes da chegada do humano em Snowdin. Então, logo no dia seguinte, o Sans está lá com o Papyrus em seus postos, esperando a chegada do humano, e até que ele não demorou muito tempo assim para chegar. O Sans, ainda meio abalado com tudo aquilo que tinha acontecido, chega lá pro humano e rola toda aquela cena do aperto de mão que a gente conhece. Só que no exato momento em que o Sans aperta a mão do humano, ele tem outro flashback da Rota Genocida, que faz ele ficar um pouco assustado com aquilo. Logo, o Sans, sem estar entendendo muito bem o que está acontecendo ali, ele conversa normal com o humano e tudo mais, e assim que o humano vai embora dali, o Sans começa a se questionar o que está acontecendo e o do porquê aquilo está acontecendo com ele. Mas ok, depois de um certo tempo, o Sans acaba se tornando um grande amigo do humano junto com o Papyrus. Mas bom, né, a amizade vem, a amizade vai, o Papyrus acaba ficando bem apegado com o humano sentimentalmente, o que acaba botando a decisão de ser amigo do humano acima da vontade dele de entregar o humano para a Guarda Real e se tornar um membro da Guarda Real, o que faz o Papyrus entrar em um certo conflito interno para decidir isso. O Sans, como um bom irmão mais velho que ele é, dá todo aquele apoio moral para o Papyrus, falando que independentemente da situação ou a decisão, ele vai fazer a escolha certa naquele momento, deixando o Papyrus mais calmo. Mas bom, logo após toda aquela conversa, o Sans decide dormir na sua casa. E ele acaba dormindo sem saber que o humano estava por perto. Mas ok, o Sans ele acaba tendo outro pesadelo da Rota Genocida, só que esse foi bem pior que os outros. O pesadelo do Sans começa com ele segurando o cachecol de seu irmão, junto com a Undyne e a Alphys por perto, dando a entender que aquele pesadelo se passa antes do julgamento final e antes da morte da Undyne e da Alphys. E bom, lá se encontra o Sans no laboratório da Alphys junto com a Undyne. E no momento exato em que ele estava lá, era justo o momento em que a Undyne estava se encaminhando para a batalha contra o humano da Rota Genocida de Undertale. A Alphys estava lá motivando a Undyne que tudo iria ficar bem, que ela iria conseguir vencer o humano, porque a Undyne é forte e aquilo ali, você já sabe dessa história. O Sans, já sabendo obviamente que a Undyne estava se encaminhando para a própria morte, o Sans ficou num total silêncio naquela cena, sabendo que a Undyne nunca mais iria voltar. E logo após a saída da Undyne, o Sans pede a Alphys um último pedido, que era para ver as gravações de seu falecido irmão. E bom,
foi nesse momento em que começou toda a saga After Tale. Foi nesse momento em que deu origem a todos os eventos que a gente se encontra nos quadrinhos. E bom, esse é um dos principais pontos também que diferencia o Undertale para After Tale. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença nessa saga. Por exemplo, quando Sans pediu para Alphys mostrar as gravações de seu falecido irmão. Isso foi algo que aconteceu só em After Tale, não aconteceu em nenhuma outra rota ou em nenhuma linha do tempo alternativa. Aquilo só aconteceu em After Tale. E esse é um dos detalhes mais interessantes na minha opinião, porque é algo único que não existe de fato em outras linhas do tempo alternativas. E bom, logo após ele ter visto as gravações de seu falecido irmão, ele acorda em um estado de choque psicológico absurdo. Chega num ponto em que só com a magia de um dos olhos dele, ele bota fogo no sofá que ele estava dormindo naquele momento. Com aquele tamanho desespero que ele estava sentindo naquele momento. E o Papyrus, vendo toda aquela cena de seu irmão praticamente botando fogo nas coisas em torno de seu próprio desespero, o Papyrus chegou lá e o acalmou, dizendo a ele que era tudo um sonho e que estava tudo bem na verdade, e que aquilo estava assustando o humano. Logo após o Papyrus ter dito isso, o Sans percebeu logo de cara que tinha algo de errado, tipo, o humano tá aqui, tá ligado? E você meio que você acorda de um sonho que praticamente aquela pessoa que estava ali perto de você matou todo mundo que você ama, tá ligado? Aquilo ali não é algo de se ficar muito confortável naquele momento. E bom, o Papyrus logo em seguida, ele chama o Sans para se juntar a ele e o humano, para eles dormirem um pouco e esquecerem isso daí. Só que o Sans, ele ainda estava meio desesperado e tudo mais, só que ele concorda. Só que não é para ele simplesmente dormir ali, não. Ele queria ficar de olho no humano, para ver se o humano não faz nada de errado ali. E o Sans, ele conta uma historinha de dormir para o Papyrus e o humano. Algo que eu achei até que bem zica dessa comic, tá ligado? Porque é um detalhezinho tão besta, mas é tão da hora de ver. E, bom, logo depois da historinha de dormir, os dois acabam dormindo. Só que o Sans, ele só finge que dormiu mesmo. Ele praticamente ficou a noite inteira acordado, certificando-se que o humano não iria fazer nada de errado ali. E bom, logo no dia seguinte, o Papyrus ele acorda e vê o Sans praticamente pirado na batata, porque não dormiu. Ele parece até eu quando eu fico de madrugada editando os vídeos aqui do canal ou fazendo qualquer outra coisa de madrugada. A propósito, ele tá parecendo, mas é um nóia, mas tudo bem. E o Papyrus, full pistola com o Sans, pergunta pra ele do porquê ele não estava dormindo e do porquê ele parece estar tão doido da cabeça. E o Papyrus já sacou que ele não parecia estar doido da cabeça, ele estava doido da cabeça. E isso acaba deixando o Papyrus bem preocupado, só que naquele momento não era hora para isso, pois o humano já estava de partida de Snowdin, já estava indo embora dali. E sim, não teve nenhuma mudança na despedida do humano, pois foi que nem Undertale normal mesmo, é padrão isso daí. E logo o Papyrus, aproveitando a chance que o humano foi embora, pergunta para Sans simplesmente do porquê ele está daquele jeito e do porquê ele não conta nada para o Papyrus. Isso acaba deixando ele bem preocupado com toda aquela situação que ele tem com o Sans. E bom, o Sans acaba desabafando sobre toda aquela situação, sobre todos os pesadelos que ele estava tendo, de meio que ver todo mundo morrendo nos sonhos dele. O Sans acabou falando que não aguentava mais ver aqueles que ele ama morrendo nos sonhos dele, e ele não sabia como parar aquilo. E isso acabou fazendo com que o Sans começasse a chorar na frente do Papyrus. E o Papyrus, como um bom irmão mais novo também,
acaba consolando o Sans, e inclusive fazendo um bagulho que, na moral, foi muito engraçado e até que besta na minha opinião, mas foi bem divertido, que é sair por aí falando pra todo mundo que o Sans é o irmão mais legal do mundo. E bom, voltando pra casa, o Sans acaba conversando com o Papyrus e ele meio que notou que o Papyrus estava falando a palavra sexy. Então, como um bom irmão mais velho, ele perguntou: mano, quem é que tá te ensinando essas paradas? O Papyrus respondeu que a Alphys disse isso daí pra ele. Então, na mesma hora, o Sans parte de casa e vai até o laboratório da Alphys pra tirar satisfação, né, como um bom irmão mais velho. A Alphys acaba dizendo que foi por acidente, foi tudo uma brincadeira, que ela tava tendo com a Undyne e tudo mais. E o Sans depois não deu muita bola pra isso daí não. E bom, quando tudo parecia estar resolvido, o Sans acaba revelando que o humano passou por ali, deixando a Undyne pé da vida. E bom, logo após tudo isso, o Sans ele decide reencontrar com o humano, para ver se tudo aquilo que ele tinha de suspeitas com o humano fosse de fato verdade. Então, quando ele encontra com o humano, ele chama o humano para ir para o Grylbis, tipo um encontro normal mesmo de Undertale. E o humano acaba concordando em sair com o Sans. Então, lá já no Grylbis, o Sans acaba conversando um pouco com o humano, com aqueles papos furados de sempre. E bom, logo após toda a cena já disfarçada pelo Sans, né, ele vai meio que direto ao ponto. Ele pergunta para o humano se ele machucou e já matou todos os seus amigos várias vezes, e se ele já o conhecia antes. O humano ficou quieto por um tempo. E a propósito, pessoal, nessa comic o humano é meio que mudo, tipo, quando o Sans perguntou para o humano qual era o nome dele, o humano meio que escreveu o seu nome no chão com pedrinhas. E nessa comic meio que o humano é mudo de certa forma, ou pelo menos aparenta ser. Pois logo depois o humano responde que sim, matou todos aqueles que o Sans conhecia várias e várias vezes, e neste momento a Carol estava possuindo o corpo da Frisk, dizendo para Sans que não sabia como ele descobriu sobre tudo aquilo, mas que não importava, pois aquilo era patético e inútil, e não poderia ser mais inútil. A Carol também comentou que o Sans ele sempre se lembrou de todas as rotas que genocidas, pacifistas e tal, só que ele nunca lembrou de vivenciá-las. O Sans, já obtendo todas as respostas que ele queria, matou o humano ali mesmo, destruindo a bancada do Grylbis, que eu achei uma baita de uma sacanagem, mas tudo bem. E bom, logo após o Sans matar o humano ali mesmo, ele é teleportado para a Timeline e acaba encontrando o Geno Sans junto com a Frisk lá. Mas bom, isso vai ficar para a parte 2 desse vídeo. E acho que foi um dos vídeos mais longos que eu fiz aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. E então, bom, eu sou o Epic Zoeiro e eu vejo vocês na parte 2.